Olha o que acaba de ser falado do Corinthians no Fox Sports de hoje. Olha, a fiel torcida, né, ela está sofrendo muito porque o Corinthians é muito grande, né? É muito gigante. O Corinthians, quando entra numa competição, é pensando na parte de cima da tabela. Então, todo ano o Corinthians, o torcedor corintiano pensando na zona de rebaixamento, ou como você fala, a fábrica de notícias ruins, toda semana tinha uma notícia ruim, tem uma notícia ruim. Que bom, né? O torcedor corintiano, assim, vê o time na nona colocação, momentaneamente, mas está a chegada de alguns jogadores que incorporam o time, e aí esse jogador aí que está fazendo o gol de pênalti, o Fábio Santos, que tem história no clube, né, que tem experiência, que tem bagagem, que tem currículo, serve também para motivar o elenco, para dar tranquilidade para os mais jovens, para chamar a responsabilidade. Como você falou, de um lado tem o Fagner, do outro tem o Fábio Santos. Fagner e Fábio Santos, campeões, né? Campeão de tudo no Corinthians. Então, encorpa, assim, dá uma base, uma sustentação. Você citou aí Walter, o Cássio, Gil, o Bruno Mendes entrou bem, né? Fez 2 bons jogos, tem o Gemerson para estrear. Eu gostei muito do jogo do Gabriel ontem, né? Jogou muito bem, a gente está vendo aí a imagem dele chegando, batendo no gol, foi até eleito o melhor em campo. É muito bom jogador também, é um jogador muito voluntarioso, um volante, né? Que participa muito do jogo. Ele com o Xavier pode dar uma sustentação na frente da zaga, ora às vezes pode jogar o Cantígio também, que sai mais para o jogo, mas assim, eu gostaria muito de ver o Jô fisicamente inteiro, bem, né, com um ritmo de jogo, o Casares querendo, né, o Otero, o Luan. Não é um time ruim, eu não vejo como um time ruim, pelo contrário. Ah, é o campeão brasileiro? Não, mas não era para estar sofrendo tanto. Mas o pacote do ano do Corinthians fez com que o Corinthians vivesse essa situação. Né? É jogo a jogo, é ganhar confiança, é o Mancini que chegou agora montando, e eu concordo com o Mauro, ele está dando uma cara para o time, uma organização para a equipe, ver o time sabendo o que é para fazer dentro de campo, tem suas limitações na parte ofensiva, mas vai arrumando a casinha, montando bem o meio-campo, encorpando, voltando esses jogadores que eu citei, o Corinthians, o torcedor corintiano acaba tendo um pouquinho de esperança de repente terminar a temporada, que só vai ser o ano que vem, quem sabe, dependendo do que aconteça na Libertadores, na Copa do Brasil, e aí esses times que eu citei nessas competições vencendo, pode ser equipes que estão ali no G4, no G6, e abrir mais vagas, né? Calmazinho, pé no chão. Já está falando que o Corinthians vai para a Libertadores, mas o Corinthians classificou ano passado para a Libertadores. Em qual colocação, hein, Quesada? Que lugar que ele ficou no Brasileirão? Terminou em 8º e pegou prévia, né? Então, não é. Está em 9º agora. Zinho, repete aí que a fiel torcida gostou dessa matemática. Repete aí que você disparou, não, que disparou aqui na minha tela, até balançou aqui meu WhatsApp e o Twitter também. Repete passado, aí. Leandro Quesada, que eu respeito muito, a gente tem debates em alto nível, né, sobre essa parte tática, e eu adoro debater com você. O ano passado, o Corinthians era o time que jogava feio, o Carille não dá, tem que ir embora, e foi embora, né, na reta final do campeonato, e o Corinthians, é prévia, mas classificou para a Libertadores. Em 8º lugar, ele foi para a Libertadores. Os clubes brasileiros estão bem na Libertadores. Eu acredito numa final brasileira na Libertadores, né? E esses brasileiros que eu estou falando estão bem no Campeonato Brasileiro também. Pode estar ali no G4, já abre vaga. Na Copa do Brasil, o São Paulo está com chance, o Grêmio está com chance, o Palmeiras está com chance, é o América Mineiro que está ali tentando ser a surpresa. Mas essas equipes, esses 3, estão bem colocados
no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai chegar ali no G5, no G6, tranquilamente no Brasileirão. Vai abrir mais vagas, vai ser abertas mais vagas nesse G6 que vai virar G7, quem sabe G8. E o Corinthians se encorpar, se continuar organizado como o Mancini está fazendo, e esses jogadores que eu citei retornarem, ganharem esse condicionamento, pode sim. O time que briga lá para a parte de baixo, está tentando se livrar da parte de baixo, mas o Campeonato Brasileiro é tão maluco, acontece tanta coisa no Campeonato Brasileiro, né? São 2 vitórias, já bota um time lá para cima. O Corinthians estava lá para baixo, hoje está em nono lugar. A competição é difícil, vai ter complicações pela frente, mas esse time que eu citei, com Fábio Santos, com Fagner, com Gil, com Gabriel, com Jô... Empresa tenta bloquear 1,4 milhão de reais das contas do Corinthians, mas encontra apenas 66 mil reais. A venda de Maicon para o Shakhtar Donetsk, em março de 2018, segue dando dor de cabeça para o Corinthians. A empresa B2F Marketing Esportivo Limitada, responsável pela gestão da carreira do volante, tentou bloquear judicialmente a quantia de 1.400.000 reais, mas encontrou apenas 66 mil nas contas do clube. O sistema de penhora online do judiciário rastreou todas as contas do Corinthians, encontrando valores em 4 delas: Caixa Econômica Federal 41 mil reais, PagSeguro Internet S.A. 1.700, Bradesco 11 mil, e Itaú Unibanco 12 mil reais. O resultado final acabou infrutífero. O pedido de bloqueio das contas dos advogados da empresa, que o Meltimão teve acesso, foi motivado por 3 notícias amplamente divulgadas pela imprensa. O recebimento de quase 120 milhões de reais da venda de Pedrinho ao Benfica, a quitação dos 3 meses de salário atrasado do elenco, com o valor de cerca de 40 milhões de reais, a contratação de reforços com salários altos. Oteiro é citando na petição como exemplo. A B2F Marketing Esportivo Limitada, que tem como sócios os empresários Bruno Misorelli e Fulvio Misorelli, cobra 1.400.000 o referente a 10% da venda de Maicon ao Shakhtar. No processo, a B2F alega que o Corinthians recebeu 28 milhões pela transferência do jogador. Ou seja, teria direito a receber 2 milhões de reais. Porém, a empresa alega que recebeu apenas a metade desse montante. Além dos 10% da B2F, os direitos econômicos de Maicon estavam divididos entre Corinthians, 80%, e a empresa GT Esportes Assessoria Esportiva Limitada, 10%. Não se sabe se o clube repassou corretamente o percentual da segunda empresa. Maicon, que disputou 107 jogos e marcou 8 gols pelo Timão, conquistou 2 títulos paulistas e um brasileiro. Segundo informações do portal Fox Futebol, o Corinthians estaria interessado na contratação do atacante, o que para 2021 a informação surgiu na tarde desta quinta-feira. Corinthians confirmou interesse no atleta para sustentar o salário do atleta. O Corinthians ia ter ajuda da equipe chinesa. Corinthians não está sozinho na busca pelo atacante. De saída do Xangai Sipeg, da China, o atacante, o que já definiu que dará preferência a 2 clubes, o Palmeiras e o Porto, de Portugal. Apesar de ter recebido contatos com propostas financeiramente mais vantajosas do futebol dos Estados Unidos e da Rússia, o jogador está decidido a voltar ao futebol brasileiro ou português a partir da próxima temporada. Dono de um dos maiores salários de jogadores do mundo, o atacante está disposto a abrir mão de muito dinheiro para deixar o futebol chinês. Em busca de novos ares, junto com os seus representantes, Zuka analisa as possibilidades, mas está decidido de que no momento a questão financeira não será prioridade, e sim defender um clube onde esteja feliz. O Hulk está com 34 anos e entrou nos últimos dias na mira de Inter Miami, Tuzla e Zenit, da Rússia. Esse último foi o clube que defendeu antes de ir para a China. O jogador já disse a pessoas próximas que gostaria de voltar a morar em São Paulo ou em Portugal, e tem a preferência por Palmeiras, time pelo qual é torcedor, e Porto, onde foi ídolo no passado. O jogador também passou a mesma paixão para os filhos de ser palmeirense, e isso pode vir a ter peso na decisão de seu novo clube. Outro fato a favor do Palmeiras é também a grande amizade com o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio. Mas o fato do Porto também ter interesse balança o atacante. Por lá o atacante atuou de 2008 a 2012,
marcando 78 gols em 170 partidas e virando um dos ídolos recentes do clube. A contratação de Hulk é um desejo de Leila Pereira e da Crefisa. Nos bastidores do Verdão, a possível contratação do camisa 10 e capitão do Xangai SPG seria um trunfo para fortalecer a futura candidatura de Leila Pereira, dona da Crefisa, à presidência do clube, que será candidata em 2021 e desponta como favorita. Se sabe que a ideia dos dirigentes alviverdes seria oferecer até 4 milhões de euros, algo em torno dos 25 milhões de reais por temporada ao atacante, ou seja salários de 2,1 milhões de reais por mês. Antes de vocês falarem que eu passo fake news, a informação foi dada pelo portal Fox Futebol Corinthians, e o que eu acho é o seguinte: a situação do Corinthians atualmente é de que só aumentam as dívidas e diminuem as receitas, e até o próprio jogador afirmou que só voltaria para o Brasil se tivesse ganhando melhor que na China, então a chance é mínima de o que vir para o Corinthians.